Boa noite, boa noite, boa noite. Eu estou aqui hoje, diretamente aqui do Congresso Brasileiro de Dor, mas não poderia de deixar, até porque esse mês de maio é um mês que eu dediquei a entregar um conteúdo semanalmente, né? Hoje começando um pouco mais cedo, em decorrência do Congresso, né? Porque aí ficaria no trânsito, entre esse translado. Então, vamos falar aqui hoje sobre o uso das escalas de avaliação de dor aguda de forma prática e objetiva, né? Compondo aí mais uma semana de conteúdo para as enfermeiras. Meu nome é Márcia Moretti, eu sou doutora pela Faculdade de Medicina da USP e também tenho a empresa, minha clínica de dor, minha empresa de ensino em dor e também de equipe de atendimento aos hospitais, na equipe de dor. A dor, como eu já falei em outros encontros, é realmente, principalmente a dor aguda, é uma experiência sensitiva. No entanto, a gente sabe que, inevitavelmente, é também uma experiência emocional, que envolve um componente de sistema nervoso periférico, mas também de sistema nervoso central. Muito focado, dependendo de respostas anteriores, né, de experiências anteriores, desculpa, que vai fazer com que esse paciente module para mais ou menos essa dor. A dor aguda é uma dor pontual, geralmente relacionada a um agente causal, né? Geralmente uma causa específica de curta duração, no entanto, é extremamente intensa, né? Muitas vezes fazendo com que o paciente busque o serviço de saúde. É comum, talvez, na sua realidade como enfermeira, ter pacientes com dores agudas, como, por exemplo, cólicas renais, dor do infarto, a dor do parto, ou simplesmente, o que é muito comum no dia a dia do ambiente hospitalar, a dor pós-operatória, que caracteristicamente é uma dor aguda, que é aquela dor que deveria durar um curto período de tempo, onde, quando manejamos adequadamente essa dor aguda, de curta duração, ela tem um desfecho satisfatório. Deveria de ter, mas pode não acontecer. Mas o que a gente quer falar aqui, o que eu quero deixar claro de forma prática, é como o enfermeiro pode avaliar a dor aguda dos seus pacientes, tá? Então, mostrando aqui como que essa dor acontece. A dor aguda, ela está relacionada a um agente causal, uma lesão, pode ser um trauma, por exemplo, uma entorse, uma luxação, né? Pode ser também uma dor do parto, então relacionada a alguma coisa que o organismo dá um sinal de alerta dizendo que algo não está bem. É uma dor extremamente importante para a nossa sobrevivência. Só que deixar sentir a dor por ela ser caracteristicamente extremamente intensa e muito deletéria para o sistema nervoso central, essa dor, como vocês podem ver aqui, começa com uma lesão, ativando os nociceptores da periferia, indo através do primeiro neurônio, segundo, terceiro neurônio, passando por corno posterior da medula, num estímulo ascendente até o córtex, onde há a percepção da dor. Imediatamente, né, o organismo, por uma questão de homeostase, de equilíbrio, manda uma resposta pelo sistema descendente, inibitório, liberando, inclusive, opioides endógenos para tentar minimizar essa dor. Nem sempre, às vezes, isso é suficiente para garantir que o paciente tenha um alívio completo da sua dor. E muitas vezes ele vem justamente para nós, enfermeiras, profissionais de saúde, para um atendimento, né, dentro do serviço hospitalar. E aí, a partir do momento que muitas vezes essa lesão tecidual é identificada e é feito um reparo, uma resolutividade, a tendência é controlar a dor, ele tende a se regenerar e, consequentemente, essa dor tende a desaparecer e diminuir gradativamente sem maiores complicações. Geralmente, de até 3 meses é considerado uma dor aguda, né? Então,
Porque como é que a gente pode, quanto enfermeira, avaliar de maneira bem proativa, simples e objetiva a dor dos nossos pacientes? Nós devemos, no momento em que passarmos nossa visita, estivermos recebendo esse paciente na nossa unidade, utilizar algumas escalas de avaliação da dor, escalas pontuais, simples e objetiva, que vai ajudar você a ter o quê? Um raciocínio clínico para uma tomada de decisão, ou seja, um desencadear de uma possibilidade de tratamento. Então, a abordagem, a avaliação do enfermeira é extremamente significativa para que o cuidado, para que o tratamento seja implantado. Nós temos alguns instrumentos de maneira muito simples e objetiva que podemos implantar no nosso serviço, de maneira sistemática ou individual, depende muito da realidade do seu serviço. Mas quem avalia a dor? Todos os profissionais de saúde que lidam diretamente com pessoas, né, pacientes, devem ser capazes de utilizar uma ferramenta para avaliar a dor, um roteiro, um questionário, uma escala. Qual é a finalidade de utilizar um instrumento de avaliação da dor? A finalidade é que a gente pode o quê? Tentar trazer algo tão subjetivo, que é a dor, em algo objetivo, né? Que é uma intensidade, por exemplo, comumente utilizado no dia a dia de quem lida com pessoas com dores agudas. A finalidade é que a gente possa também mensurar como que é a avaliação e resposta desse paciente ao tratamento e como que essa experiência está sendo para ele. Quais são os instrumentos? Geralmente, na dor aguda, utilizamos instrumentos unidimensionais, que avaliam apenas uma dimensão da dor, que é a intensidade. E como a gente vai usar, depende muito de qual o perfil do nosso paciente. Temos que escolher instrumentos que realmente tem a ver com o cliente que você atende. Eu tenho que respeitar que tem instrumentos, escalas que avalia a faixa etária, como eu vou mostrar aqui, que temos que considerar, né, por faixa etária, considerar a capacidade cognitiva desse paciente, os aspectos culturais e experiências anteriores. Isso vai mudar completamente a escolha do instrumento de avaliação de dor. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter o quê? Uma assertividade na avaliação e, consequentemente, possamos identificar, avaliar e já iniciar um tratamento para esse paciente. Quais são as escalas de maneira mais simples e objetiva que a gente tem e que pode ser utilizada? Vamos começar por faixa etária. Eu coloquei as mais utilizadas para que você possa, amanhã, se você atende esse perfil de paciente, começar a aplicar, independente que isso seja rotina ou não na sua instituição, no seu serviço, na sua clínica ou no seu ambulatório, né? Para um recém-nascido, a escala que mais utilizada no mundo inteiro é a escala NIPS, que é a Neonatal Infant Pain Scale. É uma escala observacional, onde eu avalio 6 parâmetros do bebê, e como é uma escala observacional, a gente sempre deve, primeira coisa, antes de tocar no bebezinho, né, no recém-nascido, a gente deve o quê? Observar e olhar, né, com a escala na mão, obviamente, que a gente não vai gravar tudo isso, olhar a expressão facial, o choro, a respiração, os braços, as pernas e o estado de consciência desse bebê. 0 é quando ele está relaxado, tranquilo. 1, ele está um pouco desconfortável e 2 está bastante alterado. Então, eu consigo, através dessa escala comportamental, que é avaliador dependente, no entanto, se você vai usar e vai implantar no seu serviço, enfermeira, eu digo aqui para você, você precisa demandar um tempo para treinar o pessoal, o que realmente você está avaliando em cada um desses parâmetros, ok? O que realmente a gente está buscando. Então, é 1, 2 minutinhos olhando o bebê sem tocar nele, observando cada item desse. E aí você vai chegar no score, na intensidade. 0, o paciente está sem dor. 1 a 2, ele tem uma dor o quê? Fraca. 3 a 5, uma dor moderada. E 6 a 7, uma dor forte. É uma população que a gente tem que ter um cuidado muito especial. Lembrando que os instrumentos de avaliação, eles não dão diagnóstico de nada, mas eles ajudam a gente a fazer uma boa abordagem, uma boa anamnese, e é uma das ferramentas que vai ajudar o enfermeiro, junto com toda a clínica do paciente, independente da idade,
a ter o seu raciocínio clínico e para que a gente possa começar na tomada de decisão e desencadear, dar o start para o treinamento. E se eu tenho uma criança que não é recém-nascido, mas é acima de 1 mês de vida? A gente pode utilizar em toda a população pediátrica a escala FLAC. É uma escala que tem 5 itens, parâmetros de avaliação, parecida com a NIPS, mas ela vê face, pernas, atividade, choro e o ato de consolar, que eles chamam aqui de consolabilidade. 0, ele está tranquilo, confortável. 1 pouco alterado, e 2, bastante desconfortável, mesmo com tentativas de consolá-lo, e está impossível de manter esse bebê, essa criança, né, tranquila. Então, pode ser que no somatório, sempre que avaliador dependente. Então, eu tenho que observar o que não o que a mãe está falando, ou o cuidador principal, mas o comportamento dessa criança. Tá? Sem estimular ele com qualquer outra atividade, tá? Ah, mas eu posso avaliar, Márcia, esse bebê ou essa criança durante o procedimento? Pode, mas é importante que você, antes mesmo de qualquer manuseio e manipulação, que você faça a abordagem, a avaliação observacional dessa criança. Lembrando que aqui, né, eu também tenho 0, 1 e 2, então 2, 4, 6, 8, 10, eu consigo classificar. 0 é nada de dor, 1, 2 e 3, uma dor leve, 4, 5, 6, uma dor moderada, 7, 8, 9, 10, uma dor intensa, tá? Então, isso é a escala bebê. Ah, mas aí acabou a minha faixa etária. Sim, você tem NIPS para bebê e acima de 1 mês a FLAC, independente, porque às vezes na população pediátrica nós temos uma população bem específica, às vezes criança acima, né, 7, 8, 9 anos, mas que tem déficit cognitivo, paralisia cerebral, que ele é incapaz de responder, por exemplo, e contactar e ter o cognitivo capaz de descrever a sua dor. Então, você pode usar a FLAC também, tá? Ah, mas quando chegar um pré-escolar, ele já sabe contar? Eu já posso utilizar a escala que nós utilizamos para pacientes adultos, né? Que é para aqueles pacientes que não têm déficit cognitivo, ou seja, o paciente que é capaz do quê? Ele é capaz de falar, me interagir comigo, explicar, eu posso explorar o máximo possível de informação. Quanto mais informação eu obtiver desse paciente, melhor vai ser a minha avaliação. E para esse perfil de paciente, que é o pré-escolar, escolar e o adulto escolarizado, a gente pode usar a escala numérica, que é uma escala de 0 a 10. 0 é nada de dor, 10 é a dor máxima, a mais que ele já sentiu mais forte na vida dele. E às vezes o paciente é algo um pouco é, temeroso, ele fica inseguro de saber se realmente esse tipo, como que é a dor dele, porque é tão subjetivo e individual, não é mesmo? Então, ele às vezes tem dificuldade, principalmente se ele não está acostumado a alguém a perguntar sobre a intensidade da dor. Então, eu sempre falo para o meu paciente, ó, você já teve uma dor mais forte que essa que você está sentindo agora? Sim, eu já tive. Então, aquele é o seu 10. Eu preciso saber a sua dor agora. E isso faz com que ele reflita e consiga quantificar, né? É um parâmetro, mas não é o único parâmetro para esse perfil de paciente que contactua comigo. Eu posso explorar muitas outras informações que vai me ajudar o quê? A ter um melhor raciocínio clínico para a melhor tomada de decisão, para ajudar na minha evolução, né, de dor, né, dentro da sistematização da assistência de enfermagem, que vai junto com a clínica e tudo que o paciente e o exame que eu fizer vai me ajudar a pensar na melhor possibilidade de cuidar desse paciente, trazendo toda a minha experiência, minha bagagem prática, agregando valor ao meu cuidado. Ah, 0 é nada de dor, de novo. 1, 2 e 3, uma dor leve. 4, 5, 6, moderada. 7, 8, 9, 10, uma dor intensa, tá? Então, para paciente escolarizado, que sabe contar. Ah, Márcia, mas o que eu posso perguntar? Que dica você me dá? A gente tem que ter o quê? Visão. Quanto mais informação, como eu mesmo já disse, eu preciso o quê? Perguntar para ele onde é a sua dor. O que ele acha que está causando a dor dele?
Se tem alguma coisa que ele faz que melhora, tem alguma atividade ou algum movimento que ele piora, como que ele percebe se essa dor, a característica dela, ela é em queimação, pontada, latejamento, fisgada, e qual é o descritor, o que que lembra essa dor? Se ela é um lugar só, ela irradia, né? Se ele começou há quanto tempo essa dor, né? E se ela está presente, se está associada a um outro sintoma que vem junto, como a tontura, né? Náusea, como ele está se sentindo. Então, quanto mais você souber desse paciente que contactua, que interage, que explica, mesmo sendo um pré-escolar, escolar, melhor vai ser sua avaliação, melhor vai ser sua evolução e assim seu raciocínio clínico para a tomada de decisão. Ah, Márcia, mas eu não tenho só esse paciente, eu tenho pacientes que não conseguem contactar, pacientes demenciados, neurologicamente comprometidos, então são pacientes com déficit cognitivo incapaz de fazer a escala de 0 a 10 numérica. Então, a gente pode implantar e você pode usar, né, no seu material de bolso mesmo, assim como a NIPS e a plaque, a PNADE. A PNADE é uma escala comportamental, avaliador dependente, que a gente avalia esses 5 parâmetros, muito parecido com a plaque. Vocês podem olhar. Respiração, vocalização, expressão facial, linguagem corporal e também o ato de consolar, que eles chamam aqui de consolabilidade. Uma escala simples, que eu observo o meu paciente. 0, ele está normal, está tranquilo, relaxado. 1, ele está um pouco alterado e 2, ele está bastante alterado. E eu consigo traduzir essa escala em 2012, aqui no Einstein, na geriatria e na neurologia, e apenas para esse perfil de paciente, tá? Então, eu consigo 0 é nada de dor, 1, 2, 3, uma dor leve, 4, 5, 6, moderada, 7, 8, 9, 10, uma dor intensa. E aqui eu abro um parêntese, né, dando uma dica de ouro para você, enfermeira, que é, geralmente, esses pacientes, né, demenciados, neurologicamente comprometidos, eles têm cuidadores. Então, às vezes, é interessante você também, além de observar o paciente, né, também obter histórias, obter dados, informações do cuidador principal, que muitas vezes ele conhece muito bem esse paciente. Então, fica aqui a dica que isso é extremamente relevante. Aqui eu consigo também trazer de 0 a 10 essa escala comportamental. Márcia, eu trabalho na unidade de terapia intensiva, tenho pacientes sem ventilação mecânica, pacientes intubados, sem ventilação mecânica ou traqueostomizados, e pacientes sob efeitos, sob sedados, ou até mesmo com analgesia contínua. Uma escala simples, objetiva, que vai agregar valor para você. É essa escala, a BPS, que é a Behavioral Pay Scale, que eu traduzi um ano depois da PNADE. É uma escala exclusivamente para pacientes adultos que estão entubados. Então, ele avalia a expressão facial, os membros superiores e como esse paciente está adaptando à ventilação mecânica. Perceba, essa escala ela não varia de 0 a 10, ela varia de 3 a 12, tá? E aí, mas eu consigo também classificar a intensidade dessa dor, que é de 3, nada de dor. De 4 a 6, uma dor leve. De 7 a 10, uma dor moderada. De 10 a 12, uma dor intensa. Então, perceba, o importante é a gente o quê? Agregar uma escala, também observacional, prática, objetiva, que você não vai levar mais do que 1 minuto para aplicá-la, mas que junto disso você o quê? Componha um raciocínio clínico com o que você está vendo no exame físico, às vezes num movimento, às vezes numa informação de alguém. Isso vai compondo o teu raciocínio clínico para a gente começar o quê? A tomada de decisão. Então, perceba, a avaliação de dor é um processo que contínuo. A gente avalia, trata farmacologicamente ou não farmacologicamente e a gente reavalia. Ele é muito dinâmico. Uma hora o paciente pode estar controlado, outra hora ele pode estar com dor. Então, isso precisa de uma sistemática e de um processo continuado, né? Então, perceba, eu trouxe aqui hoje para você uma maneira prática, objetiva, que você pode implantar amanhã.
as escalas de avaliação de dor. Sem dúvida nenhuma, isso vai fazer você uma enfermeira diferenciada. E, além da escala de alguns instrumentos que eu trouxe aqui, neonatal, pediátrico e paciente com déficit cognitivo, sem déficit cognitivo, e em ventilação mecânica, em terapia intensiva, isso vai ajudar você na sua evolução, na sua anamnese, na sua sistematização da assistência, porque é a partir daí que a gente vai ver, no próximo mês eu vou falar o que a gente pode fazer. Desculpa, na próxima semana, que a gente pode fazer, né, com alguns passos para poder agir para aliviar a dor desses pacientes. Mas se a gente não avaliar, nós não vamos conseguir identificar esse paciente, a intensidade que essa dor está acometendo, para que a gente possa proporcionar medidas de alívio da dor desse paciente. Então, veja, é fundamental um enfermeiro hoje, né, dentro da sua área de atuação, seja ela qual for a sua especialidade, tem o diferencial, ele tem a obrigação ética e moral de avaliar e tratar a dor desse paciente. Então, fica aqui minha dica, mostro aqui para vocês o e-book, né, que eu tenho exclusivamente para você, enfermeira, né, empreender, né, e atuar na área hospitalar, o meu workshop, né, que também está aberto, é só acessar na bio, né, todas as minhas ferramentas, e aqui eu trago o quê? Próxima semana, como e por que montar o protocolo de dor, né? E também, na última semana do mês de maio, em comemoração do enfermeiro, 10 práticas que todo enfermeiro precisa dominar para avaliar a dor aguda. Então, fica aqui a dica. E aí, eu trago também esse e-book gratuito, Como implantar a avaliação da dor com as escalas unidimensionais. E ali tem todo um detalhamento gratuitamente que você pode acessar. Todos os links daqui estão na minha bio. Se você achou que essa aula faz sentido para você, agregou algum valor, fez um diferencial na sua prática clínica, eu peço que você compartilhe, que você acione ou mande para algum enfermeiro, colega, que você sabe que vai se beneficiar por isso. Então, fica aqui meu muito obrigado, né? E aí eu fico à disposição nos meus contatos, na minha rede social, para tirar qualquer dúvida. Mande o que você quer que eu fale em relação à dor, para que eu possa também trazer e, assim, ajudar os enfermeiros a ter um diferencial, uma valorização profissional e um reconhecimento na sua carreira. Um abraço.